Mais perigosa. Tá chegando a hora da bola rolar no Mangueirão e a expectativa é enorme para esse duelo que vale muito para o Papão. Paysandu e Volta Redonda se enfrentam em clima de decisão, porque a situação da tabela não permite vacilo. É jogo de vida ou morte, daqueles em que cada dividida, cada chute e cada detalhe podem definir os rumos do campeonato. O torcedor já entendeu o peso do confronto e promete empurrar o time. Afinal de contas, mais de 11 mil ingressos já foram vendidos e a tendência é que esse número cresça ainda mais até o apito inicial. O adversário chega pressionado. O Volta Redonda ocupa a penúltima colocação e soma apenas 23 pontos. Vive uma fase complicada e carrega uma marca pesada, é o pior ataque da competição, com apenas 14 gols marcados em 24 jogos. Para piorar, já são 5 partidas sem vitória e 5 rodadas sem balançar as redes. O time até tem uma característica curiosa, porque aparece entre os primeiros colocados em posse de bola, é o quarto da Série B nesse quesito. Isso mostra que sabe trabalhar a bola, mas na prática não consegue transformar essa posse em gols, o que tem custado caro. No comando, Rogério Correia é um técnico que está há bastante tempo no clube. E esse é um cenário bem diferente do que acontece na maioria dos times da Série B, porque no Volta Redonda não há tanta pressão externa. A torcida não costuma lotar estádio, não existe aquele clima pesado de cobrança. Isso faz com que mesmo em campanhas ruins o treinador acabe permanecendo. Para esse duelo no Mangueirão, o time fluminense chega com 3 reforços, o zagueiro Igor Marques, o volante Tson e o meia Igor Maduro. Todos estão regularizados, mas a tendência é que nenhum deles comece jogando. A provável escalação do Volta Redonda tem Jefferson no gol, Gabriel Pinheiro, Fabrício, Lucas Adeli e Johnny formando a defesa. No meio, Raí, André Luiz e Sanches, enquanto no ataque a aposta fica em João Pedro 1005, jogador já conhecido da torcida, junto com Matheus Lucas. É uma equipe que gosta de amarrar o jogo, cadenciar, cavar faltas e tentar desestabilizar o adversário, principalmente quando joga fora de casa. Do lado do Papão, o clima é de obrigação total de vitória. A equipe amarga a lanterna, ocupa a 20ª colocação com 21 pontos e precisa dos 3 pontos para ultrapassar justamente o Volta Redonda. É um confronto direto, daqueles que valem mais do que simplesmente os pontos na tabela. Se vencer, além de deixar o adversário para trás, o time pode ganhar moral e confiança para iniciar uma arrancada na reta final. O ataque do Paysandu estacionou nos 20 gols já há algumas rodadas e a defesa tem sofrido demais, com 29 tentos sofridos. O saldo negativo pesa, mas nada é mais importante neste momento do que vencer. O torcedor sabe disso e, mesmo em meio a protestos e críticas, mostra por que é chamado de fiel. No mínimo 11 mil pessoas estarão presentes, cantando e empurrando o time no Mangueirão. A lembrança recente contra o Volta Redonda ajuda a dar confiança. Foi justamente contra esse adversário, fora de casa, que o Paysandu conquistou o acesso para a Série B em um jogo épico, marcado pela luta e pela superação. A memória positiva serve de combustível, mas dentro de campo o desafio será completamente novo. A sequência recente preocupa, já que o Papão vem de 4 derrotas seguidas e precisa urgentemente dar uma resposta. As contratações feitas na última janela podem ser alternativas interessantes. Chegaram o meia Carlos Eduardo, o volante Ramon Vinícius e os atacantes Denilson e João Marcos. Existe a possibilidade de algum deles aparecer durante a partida, especialmente no segundo tempo, para tentar mudar a cara do jogo. O técnico, entretanto, não deve iniciar com os reforços, preferindo apostar na base que já vinha atuando, mas não se descarta a entrada de 1 ou 2 conforme a necessidade. Outro nome que pode pintar é Royce, embora ele esteja voltando de 40 dias afastado. A provável escalação do Paysandu deve ter Gabriel Mesquita no gol, Edilson na lateral direita, Talisson e Thiago Heleno na zaga, com Reverson fechando pelo lado esquerdo. No meio, a tendência é que joguem Vilela, Anderson Leite e Marlon. No ataque, as opções variam entre Royce, Denilson ou João Marcos, além de Diogo Oliveira e Geis. É uma formação que precisa mostrar mais intensidade e organização, principalmente na transição defensiva, já que o meio-campo tem sido um dos grandes problemas da equipe. O Mangueirão pode ser um aliado importante.
O gramado mais espaçoso permite que o Papão trabalhe com linhas mais altas e pressione a saída de bola adversária. A estratégia passa por tentar sufocar o Volta Redonda desde o início, buscando abrir o marcador ainda no primeiro tempo para não dar chance ao rival de crescer na partida. Isso é fundamental porque, caso o time fluminense consiga segurar o empate por muito tempo, vai se sentir confortável em usar as artimanhas que já conhece bem, faltas, simulações, ser qualquer recurso que possa esfriar o jogo. O torcedor sabe que a situação é difícil, mas também entende que a permanência ainda depende apenas do próprio Paysandu. Não existe mais espaço para erros e cada rodada precisa ser encarada como uma final. Por isso, a expectativa é que o time entre em campo com postura agressiva, buscando o gol a todo momento, mas ao mesmo tempo mantendo a concentração defensiva para não ser surpreendido. O árbitro da partida será David de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, um nome pouco conhecido. A esperança é que tenha uma arbitragem tranquila, sem interferir negativamente no resultado. O torcedor quer apenas que o jogo seja decidido dentro de campo. Essa noite promete ser de fortes emoções no Mangueirão. O torcedor vai empurrar, a equipe precisa corresponder e o confronto direto contra o Volta Redonda pode ser o ponto de virada que todos esperam. O desafio é enorme, mas a chance de mudar a história da temporada passa justamente por esse duelo. Se tem um sentimento que domina o coração da torcida do Paysandu nesse momento, é a mistura de nervosismo e esperança. O Mangueirão será o palco de mais um capítulo da luta do Papão contra o rebaixamento, e a pressão é gigantesca. Ninguém esquece que o clube já se complicou em outras temporadas por deixar escapar pontos em casa, mas também todos lembram da força que vem das arquibancadas quando a torcida abraça o time. A energia da Fiel pode transformar um jogo tenso em uma noite histórica, e é exatamente isso que o torcedor espera contra o Volta Redonda. O clima do jogo é de decisão porque os números não mentem. O Paysandu tem 21 pontos e está na lanterna, enquanto o adversário soma 23 e ocupa a penúltima posição. Isso significa que a vitória não apenas tira o Papão da última colocação, como também joga o Volta Redonda para o fundo da tabela. É um confronto direto daqueles que valem 6 pontos, onde cada detalhe pode ser determinante. Mais do que isso, uma vitória hoje pode reacender a confiança, fazer o time respirar e dar moral para os próximos desafios. A sequência de derrotas recentes deixou marcas no elenco e na torcida. Foram 4 tropeços seguidos, com atuações que geraram protestos e críticas. Mas em meio a tanta pressão, ainda existe a certeza de que nada está perdido. O campeonato ainda permite reação e o Papão depende apenas de si para escapar. O pensamento precisa ser jogo a jogo, encarando cada rodada como se fosse uma final, sem espaço para relaxamento ou falta de entrega. A Série B não perdoa quem vacila, e o torcedor sabe disso. O adversário, apesar de viver um momento ruim, não pode ser subestimado. O Volta Redonda pode não estar marcando gols, mas gosta de trabalhar a bola, é paciente e costuma incomodar quando tem espaço. O grande desafio para o Paysandu será não cair na armadilha desse estilo de jogo. O time paraense precisa marcar em cima, pressionar a saída de bola e impedir que o rival consiga rodar a bola com tranquilidade. Se deixar o Volta Redonda confortável, o risco é grande de a partida se arrastar e se tornar ainda. Dentro de campo, o Papão terá que encontrar equilíbrio entre atacar com intensidade e não se expor demais. O Mangueirão, com seu gramado amplo, é perfeito para uma marcação adiantada, sufocando o adversário desde os primeiros minutos. O torcedor espera ver o time tentando abrir o placar cedo, porque todo mundo sabe que quanto mais tempo o resultado permanecer zerado, mais difícil ficará. O Volta Redonda é um time que gosta de cavar faltas, segurar a bola e esfriar o ritmo. Por isso, sair na frente pode desmontar totalmente a estratégia deles. As contratações feitas pelo Paysandu ainda são uma incógnita. Carlos Eduardo, Ramon Vinícius, Denilson e João Marcos chegaram para reforçar, mas ainda não tiveram tempo suficiente de treinar com o grupo. É provável que entrem durante o jogo, dependendo das circunstâncias. A torcida está curiosa para ver o que eles podem acrescentar, principalmente no ataque, que tem sofrido com a falta de criatividade e de gols. Royce, que ficou fora por 40 dias, é outro nome que pode aparecer, ainda que não deva começar jogando. O que não dá mais é para esperar.
O time precisa de soluções imediatas, e qualquer jogador que possa contribuir será bem-vindo em campo. O setor mais questionado é o meio-campo. Falta intensidade, marcação firme e organização para armar o jogo. Vilela, Anderson Leite e Marlon devem formar a trinca inicial, mas todos sabem que precisam mostrar muito mais. O adversário gosta da posse de bola e o Papão não pode permitir que domine o meio. Ganhar as divididas, acelerar a transição e alimentar os atacantes com qualidade é fundamental. Sem isso, a bola não vai chegar com perigo ao setor ofensivo, e a frustração vai aumentar. A defesa, mesmo com Thiago Heleno dando mais segurança, ainda comete falhas que custam caro. Foram 29 gols sofridos até aqui, número que mostra a fragilidade do sistema. O time precisa de concentração máxima, sem erros de posicionamento, sem falhas individuais. No ataque, Geis e Diogo Oliveira são esperanças de gols, mas também dependem do coletivo. Não adianta esperar que resolvam sozinhos. É preciso jogar em bloco, atacar e defender com intensidade, como se fosse a última chance. O torcedor tem no coração a lembrança da festa do acesso em Volta Redonda, e isso gera uma expectativa ainda maior para que essa história volte a se repetir em outro contexto. Naquela noite, o Papão mostrou raça e conquistou um resultado que entrou para a história. Agora, contra o mesmo rival, a necessidade é diferente, mas o sentimento é o mesmo: lutar até o fim. O futebol tem dessas ironias, e talvez seja exatamente contra o Volta Redonda que o time volte a sorrir. O papel da arquibancada será determinante. Mesmo com tantas decepções, o torcedor não abandona. Mais de 11 mil ingressos já foram vendidos e esse número deve crescer até a hora do jogo. Isso mostra a força da Fiel, que sabe que sua presença pode fazer a diferença. O Mangueirão precisa ser um caldeirão, empurrando o time do início ao fim, pressionando o adversário e mostrando que, em Belém, ninguém joga tranquilo. Essa sintonia entre time e torcida pode ser o diferencial para mudar o rumo da temporada. O árbitro será David de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, pouco conhecido do grande público. O desejo é apenas de uma arbitragem correta, sem influência no resultado. O torcedor está cansado de se sentir prejudicado e espera que, pelo menos dessa vez, tudo seja decidido dentro das 4 linhas. Não se pede ajuda, apenas justiça. A partida tem todos os ingredientes para ser dramática. A pressão da tabela, a necessidade do resultado, a presença da torcida em peso e o histórico recente tornam esse jogo ainda mais especial. Para o Paysandu, não existe outro resultado possível além da vitória. Pode ser de 1-0 sofrido ou de uma goleada inesperada, mas os 3 pontos precisam ficar em Belém. Esse jogo pode marcar o início de uma reação, ou pode aprofundar ainda mais a crise. E é por isso que todos tratam essa noite como uma final antecipada. O relógio vai passar devagar, cada minuto vai parecer eterno, e o coração da torcida vai bater mais forte a cada lance. Mas é exatamente em momentos assim que surgem as grandes histórias do futebol. O Papão já provou em outros momentos que é capaz de se superar, e é disso que precisa agora. Raça, entrega, concentração e vontade de vencer. Nada menos do que isso vai ser suficiente. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O Paysandu pode ter acabado de dar um dos golpes mais surpreendentes do mercado da bola neste início de temporada. Segundo rumores que circulam nos bastidores do futebol paraense, o atacante Marinho, nome que já despertou atenção em diversos clubes do país, estaria muito próximo de assinar contrato com o Papão da Curuzu. O Raio Bicolor, como a notícia já começou a ser chamada nas redes sociais, promete agitar o torcedor e mexer com o mercado local. Fontes extraoficiais afirmam que Marinho, conhecido por sua velocidade e faro de gol, teria passado os últimos dias em negociações discretas, quase que na surdina, com a diretoria do Paysandu. A conversa teria avançado rapidamente após uma reunião em que o jogador demonstrou interesse em vestir a camisa bicolor e disputar o Campeonato Brasileiro da Série C, além de outras competições regionais.
Os bastidores indicam que a contratação não seria apenas um reforço pontual, mas uma verdadeira aposta estratégica do clube, que busca reacender o espírito competitivo e renovar o ataque para as próximas partidas. O burburinho começou a se intensificar depois que torcedores relataram ver movimentações incomuns nas redes sociais do atacante, com curtidas e comentários sugestivos em publicações relacionadas ao Paysandu. Enquanto isso, a diretoria mantém o mais absoluto silêncio, alimentando ainda mais o clima de expectativa. Há quem diga que Marinho poderia chegar já com moral para assumir a titularidade, trazendo velocidade, habilidade e experiência para um time que vem oscilando em campo. É impossível ignorar a repercussão que um nome como Marinho teria no cenário paraense. Com passagens por clubes de destaque e fama de jogador decisivo, sua chegada pode não apenas mudar a cara do ataque bicolor, mas também influenciar o planejamento de rivais que observam atentamente cada movimento do Paysandu. A torcida, ansiosa, já começou a imaginar combinações, gols e jogadas que poderiam transformar a equipe. Alguns comentam até que a contratação seria um presente antecipado para a torcida, um sinal de que a diretoria está disposta a investir pesado para sonhar alto na temporada. Enquanto o contrato não é oficialmente divulgado, o clima de suspense permanece. Entre rumores de bastidores e pequenas pistas espalhadas pelo clube e pelo jogador, a sensação é de que algo grande está por vir em Belém. O raio bicolor parece prestes a iluminar a Curuzu, e o torcedor já se prepara para gritar o nome de Marinho nos próximos jogos, como se cada passe e cada gol representassem a força de um novo tempo para o Papão. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!